Olá, bem-vindo ou bem-vinda à aula de sensor ultrassônico. Nessa aula, vamos aprender como funciona esse tipo de sensor, e de que forma utilizamos o mesmo. Primeiramente, o que é sensor? Sensor é um dispositivo que recebe estímulos físicos ou químicos e produz um sinal. Através de outro módulo, esse sinal pode ser convertido para outra grandeza para fins de medição. O sensor associado a esse módulo é chamado de transdutor. E sensor ultrassônico, o que seria? É um tipo de sensor que emite uma onda sonora de alta frequência, não perceptível aos ouvidos humanos. Essa onda é refletida na superfície de um objeto e retorna ao sensor. Através do tempo que a onda demora para percorrer o caminho até o objeto é possível calcular através da velocidade do som, a distância do objeto até o sensor. O sensor ultrassônico gera um pulso elétrico. A largura do pulso emitido pelo sensor é proporcional à distância do sensor até o objeto detectado. Um sensor bastante comum no mercado é o modelo HCSR4 devido ao seu baixo custo. Ele será utilizado no simulador OKI. Segundo a documentação da Citron Technologies, o sensor CSR4 consegue detectar distâncias de 2 cm até 400 cm num ângulo de 30 graus, porém o ângulo efetivo é de 15. Ele utiliza uma fonte de energia de 5 volts. Além disso, ele possui 4 terminais. O terminal VCC é conectado a alguma fonte de energia. O terminal ground é conectado ao terra. O terminal trigger e eco normalmente são conectados aos pins digitais de um microcontrolador. O terminal trigger serve para o sensor receber um pulso elétrico que indica para o mesmo iniciar as medições. Já o terminal eco serve para o sensor emitir um sinal elétrico para o microcontrolador que indica o valor da medição. Então o que acontece é o seguinte. Após receber o pulso do trigger, o sensor emite 8 ondas de som ultrassônicas, e espera o retorno delas. Depois de recebê-las, o sensor emite um pulso elétrico com valor digital alto por um período, a largura do pulso. Esse período é proporcional à distância do sensor até algum objeto. A largura do pulso medida pelo tempo pode ser de 150 microsegundos até 25 milissegundos. Se a largura for de 38 milissegundos, significa que o sensor não encontrou algum obstáculo. Vamos agora falar sobre a plataforma OKI. Ela permite a utilização de outros arquivos escritos em MicroPython dentro do arquivo principal. Podemos fazer upload de outro arquivo no formato MicroPython. Para a realização deste projeto, vamos utilizar uma biblioteca em MicroPython de autoria de Roberto Sanches. O link da biblioteca está na descrição do vídeo. Agora, vamos ao site do GitHub para baixá-la. Clicaremos aqui para baixar o projeto do sistema Git que possui a biblioteca criada por ele. Ao abrir um novo projeto na plataforma OKI, clicamos nessa seta para adicionar a biblioteca em MicroPython que foi baixada. Agora clique nesse botão e procure pelo arquivo baixado em MicroPython. Como ele vem compactado, vou extraí-lo. Pronto, vamos fazer o circuito virtual e adicionar o sensor HCSR4. Lembrando que a biblioteca que nós baixamos é um código em MicroPython, e esse sensor não precisa da biblioteca que foi baixada,
porém ela será utilizada pela facilidade oferecida. Clicamos aqui para adicionar o sensor ultrassônico HCSR4. Para rotacionar elementos, utilizamos a tecla de atalho R. Conectamos o terminal VCC do sensor ao pino VIN da placa ESP32 que oferece 5 volts continuamente. O terminal ground do sensor é conectado ao pino ground da placa ESP32 que representa o pino com potencial elétrico igual a 0 volts para fechar o circuito iniciado com o terminal VCC. O terminal eco é conectado ao pino digital 32 da placa. O terminal trigger é conectado ao pino digital 33 da placa. Agora escreverei o código e vou explicando. Esta linha importa a função sleep do módulo time. Já esta outra, importa a classe HCSR4 do módulo, HCSR4, a biblioteca que foi baixada. Esta linha cria um objeto da classe HCSR4 que utiliza como parâmetro o pino digital 33 como pino trigger, o que enviará um pulso elétrico para o terminal trigger do sensor. Também recebe como argumento o pino digital 32 como pino eco, o que receberá um pulso elétrico do terminal eco do sensor. Também definimos o tempo limite para esperar a resposta, 1 milhão de microsegundos, ou seja, 1 segundo. Aqui, enquanto true for igual a true, ou seja, sempre, executa o código delimitado pelo while infinitamente. Assim, atribuímos esse objeto construído, para a variável sensor ultrassônico. Agora, utilizamos a função distância m do objeto criado anteriormente que representa o sensor ultrassônico para receber a medição em centímetros. Por fim, esperamos 1 segundo antes de executar novamente o código delimitado pelo while. Executaremos o código. É possível clicar no sensor durante a execução do programa para simular a mudança da distância do objeto até o sensor.
Certo, obrigado pela atenção e parabéns pela dedicação. Até a próxima aula.